Então, continuando aqui, agora essa aula que vai ser bem resumida, né, resumidamente, mas é referente a essa criação dessa planilha. Essa planilha, para deixar bem claro, né, é uma opção que você pode estar fazendo, ao invés de fazer manualmente no caderno, você pode fazer essa planilha na bancada do seu escritório, ou seja lá onde você estiver. Essa planilha eu fiz no Excel e eu utilizo o notebook, né, que eu posso estar levando para onde eu achar melhor para poder estar fazendo os detalhamentos de todos os serviços, né, e organizando toda a parte produtiva da minha empresa, tá? Então aqui na planilha do detalhamento eu coloco o nome do cliente, eu coloco o endereço dele, né, para que seja entregue esse material nesse local, né? Eu posso adicionar após o nome do cliente, se achar conveniente, o número do telefone do cliente, que são dados pessoais que eu apaguei aqui porque não tem necessidade, mas para você entender qual é o objetivo da planilha, né? E aqui encontra-se a relação de peças, né? Quantidade de peças, a altura das peças, largura das peças, o material que seria o código, né, que eu havia colocado, né? Eu só vou trocar esse código 101 por código 2 e esse código 101 por código 2, porque eu atualizei aqui o sistema do meu plano de corte, ele encontra-se com esses códigos referente ao fundo, código número 2. Logo nós vamos visualizar ele todo no plano de corte. Eu tenho aqui um software que eu adquiri ele há aproximadamente uns 6 a 7 anos atrás. É o mesmo programa, só ocorreu algumas atualizações, né? E esse software ele faz todo o plano de corte, né, que eu utilizo para gerenciar a minha fábrica, tá? Ele tem aqui primeiro modo, né, na verdade, os materiais, né? Quando eu abro esse programa, ele aparece aqui os materiais para poder a gente tá deixando salvo. Conforme eu avisei vocês, os códigos dos materiais são esses daqui, ó. Código 1 representa o MDF branco, código 2 representa o MDF 6mm, que eu coloquei aqui para ficar melhor a explicação para vocês, tá? Que ele era 101, o código ficava lá embaixo, mas para resumir a explicação eu transformei ele em código 2. O código 3, que é MDF branco, 18mm, e assim por diante, né? Código 4, ele é um laca, fumê e assim por diante, olha só. Todas as cores que eu vou trabalhando, só que como são várias cores, se entrar aqui um lançamento de uma cor que eu nunca trabalhei na vida antes do Promob, eu vou encaixar ele nos últimos códigos aqui, ó. E assim por diante, ó. E aí eu vou colocando aqui, ó, você consegue ver o código 101, ele é o fundo HDF 3mm. Ele continua permanente ao código 101, mas eu vou acrescentando. Vamos imaginar uma cor, vamos criar uma cor aqui nova, né? Vamos chamar aqui a cor nova do mercado, é lançamento. Aí eu faço um novo código 75, porque ele nunca foi criado, né? Aí eu vou aqui e acrescento, ó, clico em novo código, né? Aí vai aparecer toda a descrição lá, ó, código 75. Aí eu coloco o nome da peça, lançamento, né, da cor tal, referência, tal, e assim vai. Eu vou discriminando tudo, né? Conforme a explicação anterior, essa é a configuração desse aplicativo. Esse aqui é o que eu utilizo na minha empresa e ele já é bem mais completo, porque ele já foi comprado, né? É um aplicativo comprado. Então eu só vou cancelar aqui porque eu não vou inventar código nenhum. Então aqui, ó, a princípio você tem a visão dos códigos. Depois de ter executado toda a parte dos materiais, toda essa jornada aqui, né, de acréscimo de cores e tal que você vai criando, você tem o campo do projeto, tá? Você vai criar os projetos. Aqui aparece todos os projetos que eu já executei
durante algum certo tempo. Tá? Aqui não estão todos, mas durante pelo menos um ano tem aqui todos os clientes que eu já rodei. Deu 171 projetos, né, durante esse ano. Então 171, eu vou criar um novo projeto. Não é esse o objetivo. O novo projeto vai ser gerado como se fosse o aplicativo do celular. Manualmente, sabe, você clicando daqui e dali, escrevendo, mas você já tem uma planilha pronta lá no Excel, então eu desejo importar o projeto, tá? Então você vai aqui em importar, aqui são todos os programas que admitem a importação desse aplicativo, desse software, né? No caso, inclusive, o Promob, né? O Promob é o programa dos projetos, que você pode ajustar ele e lançar direto a importação direto do programa para estar gerando o plano de corte, né? Enfim, existem inúmeros programas que você pode estar executando, mas aqui nós vamos executar esse daqui, o Excel, tá? Você clica nele aqui e você vai apagar aqui, no caso, a última exportação que teve, né? Vai aparecer em branco assim, na verdade, e aí você vai lá na planilha do Excel, você seleciona toda essa linha e coluna, tá? Vou deixar aqui uma explicação por que tem esse mod abreviado, que significa módulo, diante de um detalhamento grande, por exemplo, de uma cozinha que são repletas de módulos, né? Aí você coloca módulo 1, módulo 2, módulo 3, que significa o detalhamento de um respectivo módulo. Por exemplo, aqui nós detalhamos um criado mudo. Então, tudo referente ao criado mudo está aqui, você pode direcionar ele como módulo 1. Se tivesse outro módulo no quarto, por exemplo, painel de TV, aí você vai colocar aqui, ó, módulo 2, que seria painel de TV, painel ripado, e assim por diante, só para você entender. Então, você selecionou isso daqui, você vai copiar todas essas linhas e colunas e vai colar lá no campo aqui embaixo que tem do Excel, para você colar. Após isso, tudo que você selecionou vai cair para cá e você vai apertar o botão continuar. Ele te pede para você salvar o projeto, você vai salvar, aí você pode colocar o nome do seu cliente. No caso aqui eu vou deixar como projeto 172 ou aula, né? Você escreve o que você achar melhor, tá? E aí foi criado. Você pode fechar essa parte aqui e tudo que você criou vai aparecer aqui, ó. Olha lá, o projeto 172. Se você precisar editar, você também consegue estar fazendo a edição aqui do nome, né, do cliente e tal. Você vai em editar projeto. Se você clicar em editar projeto, você tem acesso também a toda a planilha. Mas aqui eu já estou com aquela planilha dentro do software do corte certo. Eu vou em calcular, ele já me apareceu inicialmente aqui que existe o material código 1, que é o MDF branco 15 mm, o material código 2, que é o MDF branco 6 mm, e a cor do código 6, o lino piombo, ou a cor que você tiver com o seu respectivo projeto. Tá? Eu vou iniciar, ele está calculando, tá? Iniciando toda a conversão dos cálculos para me entregar o plano de corte perfeito. Demora um tempinho porque ele vai me sugerir várias opções, né, de aproveitamento de corte que eu vou estar escolhendo. E nada impede também de eu estar ajustando do meu padrão que eu acho que fica melhor para minha produtividade aqui. Então, ele vai gerando sobre cada cor, né, o seu aproveitamento. Ele me aparece todo o aproveitamento com relação à chapa. Você vai ver aqui, ó, visualizar planos. Então aqui nós estamos com o MDF de chapa da cor branca do código 1, você entendeu? E ele me mostra já o campo de visão que eu tenho sobre esse criado mudo. Tá vendo? Ó, todas as peças. Aqui é a sugestão de corte com o melhor aproveitamento possível. Então aqui sobra
pedaço enorme de chapa, né? E as peças que eu vou utilizar são essas daqui. A parte tracejada é a parte da fitação, que já me aparece tudo perfeitamente. A leitura do programa através da marcação @1, @2, @3, ele que já informou automaticamente o programa onde vai ser fitado. Tá vendo? Eu não informei nada. Então aqui, ó, se resume a exatamente isso, tá? Eu vou finalizar agora, tá? Essa explicação com a impressão, né? Aí você pede para imprimir, ou você pode configurar a sua impressora, ou você pode transformar ela em PDF também da mesma forma e tá compartilhando todo esse conteúdo que tem aqui para poder estar sendo cortado, tá? Então aqui eu fiz a explicação bem resumido, né? Aqui, ó, no caso a visualização do plano de corte com a listagem de peças logo aqui abaixo, é a folha, né, assim dizendo. Aí eu aperto aqui, ele já cai, a impressora já começa a fazer a impressão do jeito que está aqui, ó, vai aparecer na página impressa. Ou se não, eu posso transformar em PDF, olha lá, se eu clicar aqui, do mesmo jeito que você está vendo aqui, eu consigo estar compartilhando, né, para qualquer outro aplicativo, né, para poder estar sendo visualizado. Então, a princípio, eu gostaria de estar finalizando toda essa explicação aqui bem resumido, mas ao máximo, né, de conteúdo que você pode estar aproveitando do tipo de plano de corte e aplicativo, tá? Então, se você quiser saber mais sobre esse maravilhoso aplicativo, esse maravilhoso programa, só digitar aí as suas perguntas que eu vou estar respondendo logo em seguida. Muito obrigado e até mais.